Ontem eu estava na igreja e estava ouvindo a seguinte mensagem: Gênesis 47, a partir do versículo 13 até o 21. E nesta perícope, nesse texto, se encontra José, já como governador do Egito, na fase da seca, aonde nada mais que fosse plantado dava 7 anos de seca, e os egípcios estavam então à procura dele. E o texto vai dizer que a, a primeira vez eles compraram o alimento com dinheiro. A segunda vez eles compraram o alimento com os seus animais. E na terceira vez eles compraram alimento entregando as suas fazendas, suas casas e suas vidas. E o texto vai dizer que a partir daquele momento todos eles eram escravos do Egito. José escravizou todas aquelas famílias, porque elas estavam passando fome e não via sentido nenhum serem livres e morrerem livres. E para sobreviverem, então venderam suas casas, suas fazendas e suas vidas, os seus corpos, e passaram a serem escravos do Egito. José comprou aquelas pessoas por causa da comida, por causa do alimento. E dentro da mensagem, o pastor ele faz uma lembrança de que lá atrás na história já havia alguém da mesma linhagem de José que havia feito a mesma coisa. Nós lembramos aqui de Esaú, que vendeu a sua legalidade, vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão por causa de um prato de lentilha. Ele disse que não fazia sentido ele morrer de fome por causa de uma primogenitura. Lembrando que nós estamos falando do Jacó, do avô de José. Parece que isso vem da linhagem. E dentro da mensagem o pastor faz uma introdução falando de José, filho de Jacó, que tinha um único irmão, Benjamim, da mesma mãe de Rebeca. Todos os outros irmãos eram de mães diferentes, onde nasceu a tribo de Jacó. E José vem daquela gestação, né, de oração de uma mãe que é estéril. Então Deus acaba abrindo a sua madre, então ele passa a ser um filho muito querido pelo Jacó, e dentre todos os filhos, então ele é o preterido do pai, e ele faz questão que todos saibam. E os seus irmãos então passam a odiá-lo, passam a desejar matá-lo, né? E assim faz, né? Ele é vendido como escravo para os ismaelitas o vende como escravo para o egípcio, para Potifar, e ele é esquecido dentro de uma prisão, porque a mulher de Potifar tinha interesse nele, tinha interesse que fosse para a cama com ele, e ele não queria ofender o seu Senhor e muito menos ao seu Deus. Então ele fica dentro da prisão por alguns anos, e dentro da prisão ele recebe, né, ele fica responsável pelo centro carcerário, e ele recebe 2 homens, né, um padeiro e um copeiro, que são presos, né, e eles têm sonhos, e eles acordam numa manhã muito preocupados porque eles não entendem os sonhos, e eles contam para José, e José então interpreta o sonho deles, e o sonho tinha muito a ver em comum, que em 3 dias eles seriam soltos, e o padeiro teria sua cabeça cortada, ele seria morto, e o copeiro voltaria a servir ao rei. Mas José pede para que quando ele voltasse fosse lembrado, mas ele é esquecido na prisão, até que o rei então tem um sonho, 2 sonhos,
muito desesperador, porque eles são repetitivos, espigas gordas, espigas magras, vacas gordas e vacas magras. As espigas magras comem, suplantam as espigas gordas, as vacas magras suplantam as vacas gordas, enfim. E aí então o copeiro diz: agora eu me lembro. Aí vai falar de José, de um judeu que estava preso, e conta o sonho, e o rei não pensa duas vezes, manda chamá-lo, manda fazer a barba, fazer o cabelo, e conta o sonho para José. José ouve o sonho e diz: olha, Deus está dizendo que vai trazer para o seu país 7 anos de fartura, 7 anos de seca, enfim, relata o sonho para José. José revela o que significa o sonho para o rei, e ainda sugere que ele aproveite os 7 anos de fartura e possa então fazer um compartimento e possa guardar todo esse alimento, porque depois dos outros 7 anos eles não teriam nada. E é fácil ver que José era o homem certo, e assim o rei diz para todos os magos daquela época quem ele ia entregar a responsabilidade de cuidar disso, senão quem estava à sua frente, que era José, um homem que tinha algo muito especial, e ele se torna o governador do Egito. E aí o texto vai dizer que uma das primeiras coisas que José faz é escravizar os egípcios. E dentro da mensagem desse pastor, um amigo que eu amo, meu pastor Maurício Afonso Soares, aqui da Igreja Batista Vila Lenira, em Colatina, onde eu congrego com ele, onde eu sirvo a ele. Ele vai dizer que José escravizou todos os egípcios, reproduzindo o que os seus irmãos fizeram com ele. A dor fez isso, a dor faz isso, a dor tornou maior do que o amor. Ele vai dizer que os irmãos de José vêm ao Egito e José os reconhece como há muito tempo havia passado, e José então falava a sua língua mãe, mas também falava a língua egípcia. Os seus irmãos falavam e José conseguia entendê-los, mas eles não conseguiam entender a língua de José, porque ele só falava em egípcio e precisava de um tradutor. E José faz com que os seus irmãos passem um perrengue terrível. Ele faz os irmãos sentirem dor. Ele faz os seus irmãos sentirem dor. A dor faz com que José os aperte, dificulte a vida deles. Não os escraviza, mas reproduz a dor. E aí ele pergunta: será que nós não somos como José? Será que nós não reproduzimos a dor que sofremos na infância, na nossa educação, com os nossos pais, em algum momento na nossa vida, que nos fizeram sofrer, que nos fizeram passar pela dor, e nós reproduzimos essa dor consciente ou inconscientemente? E ele deu um exemplo dele, do seu pai, de como veio a educação e como que ele luta para que ele não reproduza essa mesma dor para com seus filhos. E lógico que eu também posso dar um exemplo de mim mesmo, de quantas dores que eu trago da minha história e quantas vezes talvez eu reproduzi na vida das minhas filhas. E ontem a mensagem me fez pensar bastante, mas ele faz questão de trazer uma boa notícia quando ele vai falar de Filipenses capítulo 2, quando ele vai falar sobre Jesus, né? O nosso modelo, o nosso exemplo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Reproduza a atitude de Jesus. Ele vai dizer em Hebreus capítulo 12, de 14 a 17, a questão de ter a paz com todos, procurar ter uma vida santa. Ele vai dizer que a questão do perdão, ela é fundamental, e ele dá um conceito interessante sobre perdão: abrir mão da vingança. Perdão é abrir mão da vingança, ainda que você possa, ainda que você tenha
um determinado direito, ainda que você acha é justo que você faça o outro pagar, mas você escolhe abrir mão da vingança. Esaú, ele quer matar o seu irmão dentro da legalidade. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de alimento, por comida. E Jacó foi abençoado por Deus, tio de José. Os egípcios fizeram a mesma coisa com Esaú, vendeu o direito da liberdade. Jacó comprou esse direito, né? Como eu havia falado. Não abra mão daquilo que Deus nos deu. Não abra mão daquilo que Deus nos deu, que é o seu Filho Jesus, que é o nosso exemplo maior, que é Jesus. O texto, ele vai dizer, eu vou usar aqui um exemplo aqui, eu vou usar uma versão que eu acho que ela é mais clara. Eu ia usar até a mensagem, mas ele vai usar esse texto de Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, onde ele vai dizer: não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele não foi movido pelas emoções, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se igual, semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Queridos, e ele ainda vai usar Romanos capítulo 12, 1 e 2, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela mente. Mas renove, ele vai falar sobre Deus pode renovar a nossa mente. Ele vai dizer que a mente renovada por meio da palavra. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Em 1 João 2,6 vai dizer que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como ele andou, ele abriu mão dos seus direitos. Ele deixou a sua glória. Ele tornou-se menor do que os anjos, tomando a forma de servo. Ele abriu mão. A vingança de Deus caiu sobre ele, que era inocente. Romanos 53 vai dizer que ele é aquele que, como ovelha muda, no meio dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele abriu mão. E essa mensagem nos faz trazer para este ano novo uma tomada de decisão. Não reproduz a dor, reproduz o amor. E para reproduzir o amor, nós precisamos abrir mão da vingança. Que esse ano de 2024 seja um ano que nós escolhamos sempre o amor. Abrir mão da dor, não reproduzi-la no outro, mas o amor de Deus que nos constrange. O amor de Deus que nos constrange. Esse deve ser a nossa escolha diária, porque foi este amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Não reproduz a dor, reproduz o amor por meio de Cristo Jesus. Deus abençoe.